Exclusivo, o jovem que chamou a atenção de todo o Brasil por ser tatuado à força na testa, decidiu mostrar o rosto pela primeira vez. Ele acaba de completar 18 anos e recebeu nossa equipe na clínica onde se trata da dependência química. Veja na grande reportagem. A verdadeira história do menino tatuado na testa. Esse adolescente ficou conhecido em todo o Brasil. Só que até hoje, ninguém viu seu rosto. Mas ele pode ser identificado facilmente. Carrega na testa uma marca conhecida no país inteiro. A tatuagem nova do garoto aí, ó. Eu sou ladrão e vacilão. Uma frase tatuada à força por dois homens em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Nossa, vai ser muito bom isso. E vai doer. O motivo? O jovem tinha tentado furtar uma bicicleta. O que você estava fazendo aqui? Roubando. Então Você entrou aqui pra fazer o quê? Fica quieto, hein? As imagens do castigo se espalham na internet. Em pouco tempo, a história do menino tatuado na testa se torna manchete em jornais e sites do Brasil. E em seguida, em alguns dos veículos de comunicação mais conhecidos do mundo. A polícia age e prende os dois homens que marcaram o rosto do jovem. Naquele momento que eles estavam tatuando, o que passava na sua cabeça? Que ia ficar marcado pro resto da minha vida. Para a maioria das pessoas, acabava aí a história do menino da tatuagem. Mas era apenas o começo de uma nova vida para Juan. É esse o nome dele. Hoje, qual é o sentimento que você tem sobre essa tatuagem? De gratidão. Gratidão? Juan completou 18 anos ontem. Hoje, pela primeira vez, você vai conhecer a história e o rosto por trás da tatuagem. Em uma entrevista inédita, Juan conta a infância pobre. Falava que eu era filho abandonado. Fala do vício em drogas. Maconha, pó, pedra, álcool. Do tratamento. Eu pego tudo de bom que me passam e eu gravo tudo. E dos agressores dele. No começo, eu sentia vingança. Estamos em Mairiporã, Grande São Paulo. Esta clínica de reabilitação é a casa de Juan desde o dia 17 de junho do ano passado. Ele foi trazido para cá depois de ser encontrado por amigos e parentes perambulando pelas ruas da cidade de São Bernardo do Campo, onde morava. Aqui é o teu quarto? Sim. Você que arruma ele? É. Como é que é? Quando você chegou aqui, você não estava acostumado a ficar arrumando as coisas, não, né? Não. Ficava na rua. Fui criando um hábito. É? Foi difícil? Um pouco. Por quê? Porque no começo eu não gostava de arrumar nada, né? Aí quando eu comecei a pegar gosto, aí eu comecei a arrumar. Comecei a fazer isso todo dia. Eu acordo, arrumo minha cama, arrumo guarda-roupa, né? Faço higiene e desço para baixo pro café. Ele faz várias atividades, como aulas de pintura. Esse desenho aqui, o que é? Na verdade, eu tentei fazer um rosto, né, no dia. Mas eu não consegui, mas saiu o rosto. Alguma coisa. Saiu alguma coisa, né? E de música? Ah, tô com vergonha. Não, pode tocar. Tá aprendendo? Desde que chegou aqui, Juan adquiriu novos hábitos e passou a viver outras experiências. Às vezes vou pro shopping, vou pra vários lugares. Você nunca tinha ido no shopping? Não. Nunca tinha ido? Só foi agora, depois que você se internou? Só agora. Por que você nunca tinha ido no shopping? Porque eu só tinha tempo pra droga. A droga. Juan conhece o universo das drogas cedo, influenciado por colegas da escola.
Você começou a usar droga com quantos anos? Com 13 anos, né? Conheci a maconha com os meninos da minha sala, né? Da minha classe, né? Falaram que era uma coisa boa, uma coisa que relaxava, né? E eu experimentei. Logo depois da maconha, veio a cocaína. Foi que comecei a cocaína com 14. Aí comecei a cheirar, aí perdi escola, perdi serviço, ficava na rua usando droga, voltava 4, 5 horas da manhã em casa, né? Depois da cocaína, o crack. Comecei a fumar, ficar na rua no começo também. Eu fumava pouco, ia pra casa, né? Depois eu comecei a escorregar, depois eu comecei a voltar no outro dia, depois só de 2 dias, até eu chegar no fundo do poço. Você usava o dia inteiro? Eu usava o dia inteiro, né? O crack faz com que Juan perca o controle. Vinha euforia, com a euforia eu ficava alegre com a droga na mão, e quando acabava eu ficava com a depressão, ficava com sentimento de raiva, de tristeza, e acabava fazendo insanidade. O que Juan chama de insanidade são os furtos para sustentar o vício. O que você furtava? Eu já cheguei pular dentro de casa, né, de madrugada, bêbado, alcoolizado, né, e cheguei a pegar bolsa, assim, né, as coisas dos outros, né, e hoje mesmo me arrependo de ter feito diversas coisas, né. A tatuagem. Juan diz que pouco antes de ser tatuado, ficou dias vagando pelas ruas de São Bernardo do Campo. E aí, usando droga. Usando droga. Que tipo de droga? Maconha, pó, pedra, álcool, né? Fazendo diversas coisas insanas, né? E você dormia onde? Eu ficava na rua. Ele conta que sobrevivia como pedinte ou fazendo pequenos bicos. Mas como é que você fazia para comer? Eu acabava indo pra feira, né? Eu tinha uma feira de sexta, sábado e domingo lá no centro. Né? Cuidava de carro, ajudava as senhoras a levar sacola por dentro de carro, né? E ganhava os trocos. O que você fazia com o dinheiro que você ganhava? O dinheiro que eu usava, eu usava pra droga. Juan diz que no dia em que seria tatuado à força, começou a beber ainda de manhã em uma padaria. Cachaça? Comecei a me tomar. Falei, cara, agora eu tô no efeito do álcool, agora eu quero usar droga. Tinha mal acabado de acordar, né? Bêbado, ele sai vagando sozinho. Viu a euforia, né? Andei. Viu a pensão aberta, que não sabia que era pensão. Viu uma porta aberta e uma escada. Já fazia 9 dias que Juan estava nas ruas de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, bebendo, usando drogas e cometendo pequenos furtos. Era manhã de uma sexta-feira, 9 de junho. Ele viu a porta desta pensão aberta e enxergou a oportunidade de conseguir algum objeto para trocar por crack. Subiu essa escada e ali no final, aquele corredor, encontrou uma bicicleta. Ela estava bem aqui. E aí você pegou ela e ia saindo? Ia saindo. Eu acabei caindo com ela, que eu estava muito alcoolizado, né? Quando eu caí, né? E os caras já me pegou, já me falou um monte, já me xingou. Juan, então, foi arrastado até este canto e obrigado a sentar numa cadeira. Começou o que aqueles 2 homens consideravam a punição justa para o menino. E foi tudo registrado por um celular. Fica quieto, hein, mano? Nas imagens, a dupla ri e debocha do garoto. Vai doer. Vai doer! Eles chegaram a te bater, não? Na hora ali, eles começaram a me dar uns tapas, né? Na hora que ele me deu uns tapas, eu falei, eles vão me bater e vão sair, e vão pedir pra eu ir embora, né? Eu vou chamar a polícia. O que você quer fazer hoje? A tatuagem? Muito assustado, Juan não esboça a reação. Hã? Ladrão. Não é só ladrão. O que você quer que escreve? Tava assustado, fiquei bem sem reação, na verdade, né? Eu não tinha nenhuma reação, tipo, me defender, empurrar, correr. Fica quieto, hein? O jovem é obrigado a receber a tatuagem na testa.
implorei para ele não fazer aquilo, pedi até para ele quebrar meus braços se fosse possível, né? Ele falou que não era o que ele queria fazer, né? Então ele começou a tatuar, né? Depois, ainda tem que exibir o resultado para a câmera do celular. Vamos mostrar essa tatuagem agora? Ó, que beleza, vamos mostrar essa tatuagem. Tá Pessoal, vai, segura o cabelo aí. E repetir o que está escrito. Que é? Ladrão. E o quê? Sou ladrão. E vacilão. Na hora da tatuagem eu não senti nenhuma dor, porque eu tava muito alcoolizado, né? Eu só senti depois de umas meia hora, quando eu tava na rua, eu senti impregnando, pulando pra fora a pele, né? Aí, que legal, nós fez uma tatu pro mano aí, ó, ele quis. A dupla, enfim, libera Juan. Ele vaga sem rumo, traumatizado. O que passava na sua cabeça? Que ia ficar marcado pro resto da minha vida. Recorre ao único alívio que conhece. Eu fui pro uso, né? Porque eu fiquei escondido de mim mesmo. Fiquei trancado naquele meu mundo, achando que ninguém ia me descobrir, porque quando me tatuaram, não passou nenhum momento na minha cabeça que tinha visualizado, que tinham caído na internet, né? Enquanto está desaparecido, o vídeo se espalha na internet. Aí no outro dia, os próprios colegas meus que usavam comigo falaram: você apareceu na TV, você tá tatuado, todo mundo tá atrás de você, sua família tá atrás de você. A polícia prende a dupla que fez a tatuagem. O tatuador Maicon Wesley Carvalho dos Reis, de 27 anos, e o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, de 29. Nesse caso, tatuar foi um revanchismo, uma vingança desproporcional. E a gente tem que separar o que é vingança e o que é justiça. Vingança é você fazer alguma coisa pela emoção, por esse destempero, por uma raiva, por um ódio. E a justiça é equilibrada, ela é racional. Depois eu vi os caras sendo presos, né? Vi eles indo pro CDP, pra delegacia, né? Falei, nossa, agora eu não vou sair mais de casa, agora eu vou viver só dentro de casa. Não vou conseguir ir numa padaria, não vou conseguir fazer uma academia, não vou conseguir fazer mais nada, porque agora o meu mundo acabou. Foi o pior dia da sua vida? Sim. A internação. Menos de uma semana depois, Juan recebe um convite para se tratar nessa clínica. A adaptação não é fácil. Cheguei aqui muito acabado mesmo, né? Físico, mental e espiritual, né? Eu tava muito depressivo, né? Por causa do acontecimento. Ele diz que pegou o trauma do espelho. Quanto tempo você ficou sem se olhar no espelho? Eu entrei aqui com touca, né? Eu fiquei 1 mês. Com a touca? Com a touca. Juan tentava se esconder das memórias da agressão e dos novos ataques que sofreu pela internet. Depois que eu vi que visualizou muito aquilo, e eu vendo comentários das pessoas me xingando, falando que eu tinha que morrer, eu fiquei até com medo daquelas próprias pessoas que iam me ajudar. Juan está passando por um tratamento a laser para apagar a frase da testa. Ele já fez 6 sessões, com mais 4 ou 5, a tatuagem some completamente. Foi este homem, comovido com a história, que conseguiu o tratamento gratuitamente para Juan. Na época que aconteceu o fato com ele, eu vi aquela multidão julgando, e eu, por conhecer o tema das drogas, saber que é possível a pessoa se ressocializar, eu fiquei comovido com o caso e resolvi procurar a família na época. Em primeiro momento, oferecemos uma remoção da tatuagem, depois acompanhamos a internação dele. É mais difícil tirar ela da pele ou de dentro de você? De dentro, né? Porque da pele eu já consigo trabalhar. A de dentro eu tô aprendendo, eu tô engateando ainda a trabalhar o meu sentimento com ela, né? Vai ter que se explicar, as pessoas vão lembrar, vão perguntar o que é. Eu acho que essa é uma marca que mesmo que eles retirem a tatuagem, vai ficar. Desde cedo, Juan é marcado pela vida. Traumas tão ou mais difíceis de serem apagados
do que uma tatuagem. A família. A trajetória de Juan tem um importante capítulo nesse lixão em Embu das Artes, também na Grande São Paulo. A família de Juan sempre passou por muitas dificuldades. A avó era catadora e criou os filhos dentro do lixão. A mãe dele também trabalhava aqui, inclusive quando estava grávida. E o próprio Juan, nos primeiros anos de vida, era trazido para cá. Você engravidou do Juan quando você tinha quantos anos? Eu tinha 16. Inclusive, o Juan usou roupa do lixão. E você se alimentava lá no lixão também? Se alimentava. Com comida que vem de mercado? Que vem de mercado, de restaurante. Ele chegou a trabalhar no lixão ou não? Juan? Não, Juan não. Mas ele foi alimentado com o dinheiro do lixão? Foi alimentado com o dinheiro do lixão. A mãe era menor de idade e teve que deixar que o filho fosse criado pela avó. O conselho tutelar queria me recolher, por causa que minha mãe não tinha condição para me manter, né? E eu fiquei com a minha avó desde 1 ano, 8 meses até os 16 anos. Dona Eliana lembra que o neto sempre teve uma vida difícil. Ele passou muita dificuldade, né? Muitas mesmo. Ele via um carrinho, ele queria, não tinha condições de comprar. Ele queria uma roupa nova, não tinha condições. Era tudo ganhada. Quando não era daqui, era ganhada, era doada. No Natal, ele não tinha um carrinho novo, não tinha uma peça de roupa nova para usar. Tinha que ser sempre aquela roupa velha. A avó, aos poucos, vira mãe. Minha avó, quando eu tava com ela no começo, eu tinha medo de chamar ela de mãe. Tinha medo, né? Porque eu falava, minha avó é minha avó não é minha mãe, né? Mas depois eu peguei um sentimento por ela muito grande, né? Comecei a trabalhar com ela, comecei a ajudar dentro de casa, né? E ela se tornou a minha mãe e meu pai. A mãe ainda visitava o menino. Já o pai nunca apareceu. Faz quanto tempo que você não vê o pai biológico do Juan? A idade do Juan, quase 18 anos.